Bem, a lição número 12, a parte de terça-feira, fala sobre a crucifixão. Já vimos todos os detalhes do julgamento de Jesus. É uma verdadeira farsa, até chegar o momento em que Jesus foi levado para ser crucificado. Jesus foi uma vítima silenciosa. O profeta Isaías disse que ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Quando eu era menino, meu pai matava muitos animais, porco, cabrito. Os cabritos berram bastante. O porco nem se fala, ele berra o tempo inteiro na hora de morrer. Mas as ovelhas não, elas são silenciosas, elas não abrem a boca, elas são assim, quietinhas. Por isso que Jesus foi comparado a uma ovelha levada para o matadouro. Foi muito silencioso, ele assim fazia questão de que o plano da redenção fosse cumprido. E ele estava fazendo de tudo. Por isso ele pediu ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não pode ser, que seja como o Senhor quer. E a pergunta número 3 diz assim: durante a crucifixão, que ironia Jesus foi exposto? E o que aconteceu? Marcos capítulo 15 diz assim, verso 21 em diante: e como a cruz estava pesada e Jesus havia caído, constrangeram um certo Simão Cireneu, que era pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz de Cristo. E levaram-no até o lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Esse vinho com mirra era para anestesiar as dores. Ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre ela para ver o que cada soldado ia levar. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima da cruz de Cristo estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, 2 malfeitores, um à sua direita e outro à esquerda, para que se cumprisse a profecia que diz: e ele foi contado junto com os malfeitores. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que derruba o santuário, o templo em 3 dias, e você o edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns aos outros, zombando: olha só, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Ó Cristo, ó Rei de Israel, desce da cruz para que nós vejamos e acreditemos. Também os que foram crucificados com Jesus o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora 9. 3 horas de treva intensa. E na hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam: ele está clamando por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo numa espécie de uma cana, colocou na boca para que ele pudesse beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo daí. E Jesus, dando um grande grito, ele expirou, e o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. A pergunta é: durante a crucifixão, a que ironia Jesus foi exposto? E o que aconteceu? Resposta: Jesus estava muito fraco para carregar a sua cruz. Suas vestes foram arrancadas e sorteadas. Muitos zombavam para que ele descesse da cruz e se salvasse. Ele clamou a Deus e as pessoas, ironicamente disseram: vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. O véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se rasgou de alto até embaixo, para simbolizar que o templo não tinha mais validade como lugar de sacrifício. Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Jesus teve muito autocontrole para suportar todas as coisas que enfrentou sem reclamar e sem pedir a intervenção divina. Os anjos estavam preparados para libertar Jesus, mas Jesus deveria enfrentar o pecado apenas com a força do Pai, a quem ele perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Ali na cruz, Jesus conheceu o desamparo do pecador longe de Deus, e seu coração tremeu diante da possibilidade de ser rejeitado pelo Pai. O diabo se aproveitou dessa dúvida e dessa fragilidade de Jesus para impor-lhe uma tentação de abandono. No livro de Desejo das Nações, página 753, Ellen White escreveu: Satanás torturava Jesus com cruéis tentações.
o Salvador não podia enxergar para além dos portais da sepultura. A esperança não se lhe apresentava uma saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Jesus temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que a separação fosse eterna. Nunca mais Jesus voltaria para o céu. Pedro, o grande imperador da Rússia, recebeu em audiência alguns engenheiros. Ele queria uma estrada que fosse da cidade de Moscou até Petrogrado. E os engenheiros reunidos na frente dele discutiam e um dava uma ideia, nova discussão. Eles não chegavam a um acordo. O imperador ficou tão zangado, vendo aquela reunião que já durava horas. Ele queria uma estrada e discutiam, vamos ter que fazer um túnel, tem uma montanha, tem pedra, não dá para fazer, tem um rio. Não. Olha, a discussão era terrível. O imperador disse, por favor, alguém me traga uma régua e uma caneta. Trouxeram uma régua e uma caneta. Ele foi até o mapa, viu a cidade de Moscou e a cidade de Petrogrado. Ele fez uma linha reta com a régua, juntando as duas cidades. Chamou o chefe dos engenheiros e disse, esse é o caminho que eu quero. Dê o trabalho que der. Faça o impossível, mas eu não aceito menos do que isso. O ser humano procurou muitas saídas para a salvação. Mas Deus traçou um plano que unia o céu e a terra. Esse plano passava pelo corpo do Senhor Jesus Cristo, pela vida de Jesus. E Deus disse, esse é o único caminho aceitável para chegar ao céu. Deus nos abençoe. Possamos ver em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Que haja uma bênção em cada coração. Que valorizemos o sacrifício de Jesus, porque Ele merece. Ele fez por nós. Deus abençoe a todos. Amém.